Olá, meninos, pensando, vocês estão bom? Vocês viram que o Lula está em Nova York, já expulsou o presidente Trump de reunião sobre democracia, porque aparentemente os Estados Unidos não são mais uma democracia, o que eu concordo bastante com o Lula. Tá lá para participar de várias reuniões da ONU e tal, e hoje ele fez um discurso em uma reunião que fala sobre a questão da Palestina e de Israel, que é o discurso que a gente vai assistir agora. Vamos lá? Peço desculpas desde já, porque você vai ficar ouvindo isso aqui, ó, que sou eu batendo na mesa enquanto falo no microfone, porque eu ainda não sei gravar vídeo pro YouTube, tá bom? Desde já eu peço desculpa, isso não vai mais acontecer, eu espero. A questão da Palestina surgiu no momento em que a Assembleia Geral adotou o chamado Plano de Partilha há 78 anos atrás. A sessão em que ele foi aprovado foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Vocês sabiam disso? A ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 40. E aí, no final dos anos 40, quando a ONU ainda era um bebezinho, fizeram uma reunião para conversar sobre a criação de dois estados, a Palestina e Israel. E quem presidiu essa sessão da ONU foi um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. Inclusive, contrariando o pedido do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores e onde ficam todos os diplomatas, que tinha pedido para o Oswaldo Aranha não votar, ou seja, que o Brasil se abstivesse dessa votação, ele não só presidiu a sessão, como votou também pela criação dos dois estados. Apesar de não ter dado em nada, foi uma boa luta. Naquela ocasião, nasceu a perspectiva de dois estados, mas só um se materializou. O conflito entre Israel e Palestina é símbolo maior dos obstáculos enfrentados pelo multilateralismo. Ele mostra que a tirania do veto sabota a própria razão de ser da ONU. O que o Lula tá falando sobre veto? Ele tem apertado nessa tecla desde 2023 e eu concordo muito com ele. Existe o Conselho de Segurança da ONU, que é formado por 5 países que têm assento permanente, ou seja, eles nunca saem do Conselho de Segurança, e outros países que têm assentos, que vão fazendo rodízio nos outros assentos. Esses 5 países que têm o assento permanente, que são Reino Unido, França, China, Rússia e Estados Unidos, independente da discussão, independente da decisão que esteja sendo discutida, independente de quantos votos aquela decisão tenha, um desses 5 países, se vetar essa decisão não vai acontecer. Então é sobre isso que o Lula está falando quando ele fala sobre o poder de veto. De evitar que atrocidades como as que motivaram sua fundação se repitam. Inclusive, esse mesmo Conselho de Segurança que eu falei agora não fez absolutamente nada sobre essa questão de Israel e Palestina. Também vai contra sua vocação universal, bloqueando a admissão como membro pleno de um Estado cuja criação deriva da autoridade da própria Assembleia Geral. Um Estado se assenta sobre 3 pilares: o território, a população e o governo. O Lula tá sendo bem didático aqui, na verdade, hein? Realmente, um Estado-nação, ou seja, um país, para ele existir mesmo, ele precisa de um território, uma população e um governo. E aí, provavelmente aqui, ele vai dizer que a Palestina hoje não tem efetivamente nenhum dos 3. E não é por culpa dela que ela não tem, né? Vamos combinar. Todos têm sido sistematicamente solapados no caso do palestino. Como falar em território diante de uma ocupação ilegal que cresce a cada novo assentamento? Como manter uma população diante da limpeza étnica a que assistimos em tempo real? E como construir um governo sem empoderar a autoridade palestina? Vamos lá, a autoridade palestina, só um parênteses, é o órgão que tenta governar a Palestina. Por que tenta? Porque, além de ser uma situação totalmente complexa em todos os âmbitos, a autoridade palestina é um pouco controversa, é um pouco, assim, subordinada a Israel em muitas coisas. E aí existe essa autoridade palestina que tenta fazer esse governo, e quem governava na prática a faixa de Gaza era a organização Hamas, que foi a organização responsável pelo ataque a Israel em 7 de outubro, que Israel usou como pretexto para dizimar a população da faixa de Gaza. Como apontou a Comissão de Inquérito sobre os Territórios Palestinos Ocupados, não há palavra mais apropriada para descrever o que está ocorrendo em Gaza
do que genocídio. Por isso, o Brasil decidiu tornar-se parte do caso apresentado pela África do Sul à Corte Internacional de Justiça. Faz pouco tempo realmente que o Brasil se juntou a uma ação que a África do Sul já tinha aberto dentro da Corte Internacional de Justiça, dentro da ONU, que é o tribunal que julga estados e não pessoas. A África do Sul entrou com uma ação contra Israel, justamente por causa de todo esse genocídio que eles estão fazendo em Gaza. E aí o Brasil, há pouco tempo, resolveu se juntar à África do Sul nessa ação também. Uma decisão muito acertada e, na minha opinião, não fez mais que obrigação. Os atos terroristas cometidos pelo Hamas são inaceitáveis. O Brasil foi enfático ao condená-los. Mas o direito de defesa não autoriza a matança indiscriminada de civis. Nada justifica tirar a vida ou mutilar mais de 50 mil crianças. Nada justifica destruir 90% dos lares palestinos. Nada justifica usar a fome como arma de guerra, nem alvejar pessoas famintas em busca de ajuda. 500 mil de palestinos não têm comida suficiente, mais do que a população de Miami ou de Tel Aviv. A fome não aflige apenas o corpo, ela estilhaça a alma. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino. Ele já usou limpeza étnica, genocídio e extermínio do povo palestino. Ele está sendo bem enfático. Tentativa de aniquilamento de seu sonho de nação. Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir. Trabalhar para efetivar o Estado palestino é corrigir uma assimetria que compromete o diálogo e obstrui a paz. Saudamos os países que reconheceram a Palestina, como o Brasil fez em 2010. Observação: a França e mais alguns países hoje, 2025, final de 2025, reconheceram a Palestina. Achando que isso, assim, nossa, a França reconhecer a Palestina, agora realmente o genocídio acabou. Essa é a solução dos problemas do povo palestino. Pelo amor de Deus. O Brasil se compromete a reforçar o controle sobre importações de assentamentos ilegais na Cisjordânia e manter suspensas as exportações de material de defesa, inclusive de uso dual, que possam ser usados em crimes contra a humanidade e genocídio. Isso é muito importante. O Brasil, há pouco tempo também, deu uma resposta diplomática para Israel, quando Israel nomeou o embaixador aqui para o Brasil e o Itamaraty não respondeu. Porque assim, eles nomeiam, aí eles falam assim, bem rudemente, tá? Pode ser esse aqui? E aí o Itamaraty fala, pode ou não? O Itamaraty não respondeu. E como o Itamaraty usa de simbologias e gestos assim para querer dizer o que ele quer dizer, essa foi uma simbologia que o Itamaraty usou para dizer: fodam-se vocês, a gente não tá nem aí pra vocês. Em resposta à humilhação que Israel fez o embaixador do Brasil passar há uns anos lá em Israel. E aí o Itamaraty, então, deu esse recado diplomático e, além dele, existe um recado econômico também, além de diplomático, que é parar de exportar produtos bélicos que possam ajudar no extermínio do povo palestino e também controlar a importação de produtos que venham da Cisjordânia, que é um território que já tinha muitos assentamentos de colonos israelenses, ou seja, é um território palestino, mas que é ocupado por Israel e que cada vez mais está sendo tomado pela população israelense e pelo Estado também. Apoiamos a criação de um órgão inspirado no Comitê Especial contra o Apartheid, que teve um papel central no fim do regime de segregação racial sul-africano. Assegurar o diálogo de autodeterminação da Palestina é um ato de justiça e um passo essencial para restituir a força do multilateralismo e recobrar nosso sentido coletivo de humanidade. Muito obrigado. Olha aí, ó, aqui tá o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Aqui tá o ministro da Justiça, o Lewandowski. Gente, eu achei que foi um discurso bem enfático, incisivo,
contra o genocídio do povo palestino, mas também, não sei, não é nada que a gente já não tenha esperado antes, que a gente já tenha ouvido antes, a não ser essa história de controlar as importações da Cisjordânia, mas ok. Não achei que foi um dos melhores discursos do Lula, não. E aparentemente nem os delegados na reunião. Mas enfim, é sempre muito bom bater em Israel e deixar claro o que o Brasil pensa sobre toda essa guerra. O que vocês acharam sobre esse discurso? Me falem aqui nos comentários.